Bom, boa noite a todos. Nós agora vamos iniciar o debate. Eu sou presidente do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga e nós temos a honra muito grande de termos esse projeto, fazermos esse projeto junto com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E, como vocês viram sobre Shakespeare, vocês viram o vídeo antes, falando sobre quem foi esse escritor extraordinário, William Shakespeare. E essa peça, como vocês viram, ela nos conta a história de um velho rei da Bretanha que resolveu dividir o reino pelas 3 filhas. Todo bom administrador, ele deve conhecer bem o que, onde, quando e com quem ele está administrando, no caso dele, o reino, no caso de uma empresa, a corporação. Então, ao distribuir o reino pelas 3 filhas, Lia cometeu graves erros de administração e avaliação do ser humano. Mas quem vai falar sobre isso, exatamente, é o nosso presidente do Conselho, Wagner Siqueira. Muito obrigado, Raimundo. Esse é um programa do Conselho em relação à ação do teatro, cinema, das artes em geral, na discussão não do teatro em si, que é muito importante, mas como fazer as conexões, as correlações entre o que a produção cultural nos ensina ao longo da história da humanidade e aquilo que podemos fazer de inferência, conclusões, deduções, conexões com o cotidiano, com o dia a dia da nossa vida nas organizações. Em verdade, a arte imita a vida, mas é lugar comum se dizer isso. Mas não há dúvida também que a arte será tão mais representativa e tão mais eterna na proporção em que a vida semeia e fecunda a arte. Há um paralelismo dinâmico entre a vida fora e dentro das organizações. A peça descrita genialmente por Shakespeare, a tragédia que nós acabamos de assistir, que em verdade é uma peça de 3 horas e que foi especialmente reduzida para nós do Conselho, aqui pelo Instituto Chiquinha Gonzaga, em 1h15, portanto foi bem reduzida, né? Ela é uma tragédia que certamente é o cotidiano de todos, ao longo da história da humanidade. É no Império de Lear, mas não é nos grandes impérios organizacionais, na pequena empresa, na microempresa. Pior ainda, às vezes, tragédias semelhantes como esta ocorrem, inclusive, na nossa família. Essa peça é de 1606, vejam bem, há 4 séculos atrás. Portanto, como ela mesmo disse, o homem permanece teimosamente o mesmo. Continua sendo o mesmo. Isso me faz lembrar, viu, Raimundo, um sociólogo, antropólogo francês que viveu alguns anos aqui no Brasil e morreu há pouco tempo, chamava-se Claude Lévi-Strauss, que ele dizia o seguinte: a natureza do homem é permanente e universal. No tempo e no espaço. Não muda, continua teimosamente a mesma. Vemos esses fatos todos os dias. Isso me ocorre, por exemplo, quando vivenciamos nos jornais ainda e acompanhamos há 40, 30, quase 40 anos a morte de Chateaubriand e a destruição e a dificuldade dos condomínios associados. Era um grupo de comunicação muito maior à época do que a Rede Globo o é hoje. Quando a gente vê isso, e quando a gente fica vendo aqui o Ramiro, da Bahia, e também o companheiro de Pernambuco ali, eu fico pensando em Delmiro Gouveia, o grande empresário, o grande barão de Mauá do Nordeste brasileiro, que na crise de sucessão, na dificuldade efetiva, né, de transmissão de sua herança, ao ser assassinado, tem a sua destruição da hoje cidade de Delmiro Gouveia, que a cidade da Pedra, que na virada do século XIX para o século XX, os primeiros 15 anos do século XX, eram os melhores lugares da se viver no Brasil, inclusive com luz elétrica. A exploração da cachoeira de Paulo Afonso começa com Delmiro Gouveia. A morte dele destrói-se a empresa e a linha corrente, né? A inglesa à época, joga toda a sua fábrica, toda a sua indústria têxtil às margens do Rio São Francisco, onde estão lá até hoje.
Veja, esse é o cotidiano que nós estamos lembrando num processo histórico, mas fico pensando a muitos acadêmicos aqui, quando o irmão intelectual briga com o irmão cardeal, que briga com o irmão educador, a universidade balança. A todo momento, né? Precisa dizer o nome? Não. Não precisa, fica dispensado, né? Então vejam que circunstâncias do cotidiano, no mundo da indústria, isso às vezes é com a nossa própria família. Mais do que isso, para não dizerem que estou só apenas lembrando, né, exemplos brasileiros, hoje, nesse momento, a herdeira do Grupo L'Oréal, em homenagem aqui, né, a Ana, né, a herdeira do Grupo L'Oréal, não é ela herdeira não, antes fosse, a herdeira do Grupo L'Oréal, dona Eliane Bittencourt, resolve namorar um jovem fotógrafo e aí a filha briga com ela e a gente não sabe o que vai acontecer dessa lavagem de roupa suja no grande dos maiores organizações na área de cosmético do mundo. Vejam, este é um drama, relia circunstâncias do cotidiano das organizações, o que nos faz pensar e refletir muito, que muito mais do que nós pensamos, não estão apenas nos textos de administração os grandes ensinamentos sobre a teoria das organizações, sobre o processo de aprendizagem que podemos fazer em função da realidade que vivemos. Há muito que se aprender quando vamos ao cinema, quando vamos ao teatro, como vemos uma peça, uma música, como é que se compôs aquela canção, aquela música, aquela ópera, né? Aquela obra-prima, e como é que se dá esse processo. Também isso se reflete no contexto das organizações. As organizações não são lógicas como os computadores. Aliás, não há organização sem pessoas. As organizações nada mais são do que ficções jurídicas. A organização é uma ficção jurídica. Se tirarmos as pessoas da organização, não tem organização, pode ter prédio, pode ter o equipamento, mas não vai haver a empresa, não vai haver a organização. Tem que haver pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Será sempre assim? Ora, e por isso os dramas humanos levam também às reflexões do que as percepções causam no comportamento das pessoas. Eu estava dizendo, o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano. A maneira como me comporto determina fundamentalmente, a maneira como eu percebo determina fundamentalmente a maneira como eu me comporto. O mundo percebido é fonte e limite do comportamento humano. Se as organizações fossem lógicas, como os computadores, e olha, Raimundo, tem muito professor, consultor, querendo fazer isso. Era muito fácil, e ensinando isso também nas faculdades. Fazer. Era muito fácil. Problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Problema X, solução X'. Fazia-se um programa de computador, estava resolvido. Botava o computador para dirigir a empresa. E quando a empresa quebrasse, ao invés de demitir o dono, o gerente, o executivo, demitia o computador. As organizações não são lógicas, como muita gente pensa. Elas são psicológicas. São pessoas se relacionando com pessoas. Portanto, é muito comum o estudante, o operador das organizações, o profissional da administração, querer a técnica como uma verdade acirrada. E é importante ter a técnica, é evidente, mas a gente tem que ter cuidado com a técnica, porque o técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. No mundo das organizações, em que pessoas se relacionam com pessoas, se você quer achar que as organizações, como se fosse um biólogo, eu vou ficar com o meu microscópio, olhando os bichinhos e intervindo, eu estou fazendo no mundo das organizações, que é um universo social e um universo humano, fundamentalmente,
eu vou querer fazer do meu conhecimento técnico, a minha tecnocracia, o meu desígnio de poder, a minha vontade de impor os meus desejos e as minhas convicções. E é preciso que se atente para isso, porque, inexoravelmente, o profissional que pensa assim acaba sendo um tecnolítico, um híbrido mal-sucedido entre o técnico e o político. E isso devasta as organizações e gera maus resultados. Essa é uma questão fundamental que passou por Lia, a arrogância. O técnico tem a mesma arrogância do Lear. Por quê? Porque ele quer ver as coisas só pela técnica. O Lear queria ver as coisas só pelo amor que as suas filhas lhe dedicariam ou não lhe dedicariam. E ele percebia a lealdade, a fidelidade, a amizade e o amor a ele em função daquilo que elas declaravam e daquilo que ele percebia. Ora, essa situação é muito delicada, porque a arrogância faz com que o que é visto, o que é visível não é visto. Não é apenas uma questão do que se olha, mas é uma questão do que se vê. O que o nosso amigo Lear queria ver é o que ele estava olhando. E o que ele estava olhando, ele pensava que é o que ele estava vendo. Nem sempre o que é visível é visto. Aliás, o padre Antônio Vieira, um maior escritor, certamente, da língua portuguesa, ele dizia que a pior das cegueiras é a cegueira da arrogância, porque essa faz com que a gente se torne o pior dos cegos, que é aquele que não quer ver, porque quer ver apenas através de sua arrogância. Então, essa é uma colocação que E essa peça permite muitas reflexões como essa, e me ocorre agora também, Raimundo, dizer aqui para os colegas, companheiros, a dicotomia que em um determinado momento se fala assim, quem tem autoridade, ele fala, tem a autoridade dos cachorros. O que ele mostra que quem se obedece é quem tem a autoridade. O que ele nos traz para nós que vivemos no cotidiano das organizações? Ele nos traz uma reflexão extremamente importante para nós. Antes era o ser e o ter, que Sartre falava tanto do existencialismo. Agora, cada vez mais, está sendo o ser versus fazer. Os indivíduos não valem pelo que fazem e não pelo que eles são. À medida em que o Lear deixou de ser rei, ele perdeu absolutamente a importância. A gente, quando eu vou apresentar aqui o Adolfo, né, no conselho, eu nunca digo, esse aqui é o meu amigo Adolfo de Oliveira. Eu digo, esse aqui é o nosso diretor do conselho de administração. E a gente está sempre vinculando a função, aquilo que o indivíduo faz a ele próprio. E quando a pessoa não tem o que dizer, porque perdeu o emprego, a gente pergunta, o que você faz? Ela diz assim, eu sou consultor. Né? E de cada 10 que dizem que é consultor, certamente 9 não são, estão apenas desempregados. Essas circunstâncias do fazer faz com que a gente já não se apresente, mas qual é o seu número do seu PIN, em vez de falar o nome. Qual é o número do PIN para você trocar? Recebe aí a minha mensagem, né? O meu WhatsApp, antes de eu te dar o nome, eu já vou te dando o meu PIN também para o Nextel, etc, etc, etc. Quer dizer, a relação do ser passa a deixar de ser para se as pessoas cada vez mais valorizarem o fazer, o papel, a função, o cargo. Então, em verdade, né, eu me lembro, quando estudante ainda no Colégio Pedro II, uma das coisas, baixinho, feinho, gordinho, sem chance, né? O que eu fiz? O que eu dizia? Eu vou ser militar, né? Eu vou ser militar para as garotas me darem uma bola, porque naquela época as garotas valorizavam os militares, né? Depois eles perderam o prestígio, mas na época eles tinham uma força danada. Aí eu falei, imagina, então a menina ia casar não comigo, ia casar com a farda. E, em verdade, isso acontecia algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes acontecia. Agora, uma outra reflexão, não quero me estender demais, mas uma outra reflexão que gostaria de fazer, que a peça me impacta, é o conceito de empatia e de simpatia.
O executivo, às vezes, quer ser simpático, agradável. Evidentemente, não precisamos ser tão realistas na colocação da verdade, talvez, como a filha Cordélia disse, né? Ela podia ter dourado um pouco, ter amaciado um pouco, mas, às vezes, o essencialista da verdade, alguns filmes até já mostraram, se o cara falar a verdade o tempo todo, todo o tempo, vai se tornar um chato e vai criar circunstâncias bastante difíceis. Evidentemente, as relações sociais determinam determinado jogo de cena, mas que seja na autenticidade, que seja na sinceridade, que seja na relação de respeito ao próximo. O que existe muito é na relação amor-desrespeito, amor-desrespeito, amor-mentira e amor-verdade, até que chega verdade, mentira, desamor, em que a relação acaba se deteriorando mesmo e virando um verdadeiro Vietnã das relações humanas. Mas a empatia, quantas vezes nós não queremos que o nosso filho siga a nossa profissão? Eu não vou falar nem em clube de futebol, né? Porque a gente vai forçando desde cedo o garoto e a garota para fazer a opção do nosso clube. Já nasceu, já está com a camisa. E a gente nem tem chance de escolher. Mas na profissão também, será que a gente já se perguntou para o nosso filho se ele gostaria de fazer aquilo que a gente gostaria que ele fizesse? Isso me faz pensar na empatia, na condição de se colocar na posição do outro. E já que arrancaram o olho do Gloucester, os olhos do Gloucester, né? Eu lembraria aqui uma música antiga da Maria Bethânia, que ela dizia assim: eu arrancarei os teus olhos, e tu arrancarás os olhos meus, e eu colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus, e tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos meus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. Quer dizer, essa capacidade de se colocar na posição do outro e ver com os olhos do outro, e não como você veria se estivesse naquele lugar. Isso determina muito a diferença na realidade do cotidiano, na família, mas também, no nosso caso, em particular, no mundo das organizações. Será que eu me coloco na posição do outro e vejo como ele vê, não como eu veria se fosse ele? Certamente, o rei Lear não fez isso. Certamente, muitas vezes, nós, como gerentes, como dirigentes de organização, como supervisores, também não fazemos isso. Muitas vezes também nem como consultores. Nós não estamos percebendo a necessidade sentida do cliente, mas estamos percebendo muito mais a nossa necessidade de trazer, como técnico, como especialista, a verdade da nossa técnica, do nosso conhecimento e da nossa verdade, querendo impor àquela pessoa, àquele cliente, àquele circunstante, a verdade, a realidade que nós temos. E isso muda profundamente e altera esse processo. Então, o outro aspecto que eu gostaria de analisar rapidamente aqui com vocês é também a ideia da hipocrisia, que desde o início da peça perpassa todo o comportamento dos personagens, né? A hipocrisia, já na época de Shakespeare, no reino de Rei Lear, em 1606, já era um vício. E hoje, esse vício é o vício da moda. E o vício da moda acaba virando virtude. Em verdade, né, a hipocrisia, por ter virado virtude, acaba sendo valorizada demais, né? E na política, na vida humana, na política, nas relações humanas em geral, nas relações sociais, a gente não pode também querer colocar na política todas as dificuldades que a gente acha que tem, porque a política é reflexo também do comportamento que temos, né? Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político, quando participamos ou quando nos omitimos em relação aos fatos que nos envolvem. Essa é uma questão que se coloca muito para a nossa profissão e está sendo debatido nesses 2 dias e será amanhã. Qual é o papel da nossa profissão na implementação dos 10 itens do Pacto Global? Né? Qual é a responsabilidade que a nossa profissão tem, efetivamente, nessa efetivação? E esse não é um papel apenas técnico, esse é um papel de ação política da nossa profissão. Política de cidadania, mas certamente o é. A hipocrisia é o vício da moda, mas isso me faz lembrar
essa correlação também da hipocrisia a que Machado de Assis se referia com o cinismo. O cinismo, dizia o Machado de Assis, né? O cinismo, e me faltou agora, me deu um branco, sério. O cinismo é a sinceridade do canalha. Não é certo? E aí você vê, nós vemos nas relações permanentes na peça, mas também vimos no cotidiano de nossa existência, permanentemente, a relação hipocrisia e cinismo. Será que isso é diferente da nossa realidade social? Ou isso foi só próprio do rei Lear? Nas nossas organizações, nos praticamos assim? Pior ainda, será que fazemos isso na nossa família? Né? Algo de família, situações circunstanciais, a gente não pensa, a gente sempre se coloca em relação aos outros, a gente nunca se coloca em relação a si próprio. Será que nós gostaríamos de ter como gerentes o gerente que nós somos para os nossos filhos? Gostaríamos que a nossa filha fosse gerenciada pelo gerente que eu sou? A gente sempre se coloca fora, colocando o problema no outro, né? Essa é a pior dificuldade, porque muitas vezes marcamos o preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. E quando a gente pensa no nosso filho, na nossa filha, a gente coloca essa questão que faltou ao rei Lear, e que nos falta muitas vezes também nesse cotidiano, porque a verdadeira mudança, já dizia lá o poetinho, né, é o autoencontro, o encontro definitivo, né? Isso me faz lembrar, apenas para encerrando, né, Santo Agostinho, que dizia: eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. E eu procurei ao próximo e encontrei os três. Quer dizer, será que, efetivamente, a gente, no processo de gestão, que queremos fazer as organizações serem tecnalidades, técnicas, computadores, logística, lógica, será que não precisamos, fundamentalmente, começar a ter um passo definitivo na transformação dessa realidade, entendendo que se Lear tivesse tido efetivo amor e compreensão a realidade de suas filhas, ele não teria feito o que fez. Mas nós, quando avaliamos desempenho das organizações em geral, também fazemos isso. Aquele famoso efeito de halo. Eu valorizo muito, porque sou muito rigoroso, eu valorizo muito a pontualidade do trabalho. Se ele é muito pontual, aí eu vejo se ele é assíduo. É assíduo, ele está todo dia no trabalho. Sim, se ele é pontual e ele é assíduo, é porque ele deve trabalhar muito. Se ele trabalha muito, ele tem bom resultado. Se ele tem bom resultado, ele é bom funcionário. E eu vou promover quem? Ele que é pontual e assíduo, que às vezes, muitas vezes, é apenas pontual e assíduo, para nada fazer no trabalho. Há gerentes que não percebem que há pessoas que são capazes de viver anos na organização e que dizem assim: eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Né? É inacreditável aquele cara que numa reunião de 5 nunca é o primeiro a chegar, nem o segundo. Se ele for o primeiro, o segundo vai conversar com ele. O terceiro, ele não, de jeito, o segundo começa a brigar com o segundo, vão pedir minha opinião. Eu sou o quarto, né? Também não vou ser o quinto nem o sexto, para não acharem que eu não estou muito interessado na reunião. E aí eu fico prestando atenção em que cada um está dizendo. Mas de repente eu me pergunto: o que você achou disso? Aí eu repito tudo que um disse, repito o que o outro disse, repito o que o outro disse, repito o que o outro disse, aí um toma a minha palavra e eu não disse nada e muito menos falei qualquer coisa. Os outros é que disseram. E quando eu não tenho mais jeito, eu digo, não tenho dúvida, precisamos criar uma comissão, ou esse problema é muito complicado, vamos estudar um pouco, né, com um grupo de trabalho. Ora, às vezes essas pessoas são promovidas e não pensam que é no serviço público só não, hein? Empresa privada. O cara é promovido porque nunca se arrependeu do que não disse. Portanto, meus amigos,
Esta peça nos traz excelentes reflexões. Cada um de vocês terão contribuições muito mais valiosas e melhores e mais fortes do que eu estou expondo aqui para vocês. Mas tem uma, para encerrar, que eu gostaria de chamar a atenção de nossa categoria aqui. É preciso que a gente valorize os verdadeiros livros de administração, né? Não façam como o MEC, que agora, nas faculdades, eu sei que não é só no curso de administração, os livros que tiverem menos de 5 anos, os livros que tiverem mais de 5 anos, a biblioteca não é bem avaliada, não é isso? Não é? Os livros têm que ter menos de 5 anos. Claro que é muito bom que se escreva e que se tenha novos livros, que continuem fazendo muitos livros, tem muitos livros bons novos. Mas os livros que têm mais de 5 anos, a biblioteca não é considerada e a avaliação da faculdade é desconsiderada, nós estamos... Esse MEC está virando um Torquemadas, tá? Igualzinho à biblioteca de Alexandria. Se os livros falam bem do Corão, não presta, pode queimar. Se o livro falam mal, também não presta, pode jogar fora e pode queimar. É exatamente o que está acontecendo. A administração será exatamente assim, se a gente não considerar os clássicos de administração, se a gente não considerar as efetivas contribuições do pensamento original, mesmo e contextualizado ao seu tempo, mas também a produção científica, evidentemente, nova e produzida dos autores brasileiros. É preciso pensar o B de Brasil. Nenhuma sociedade avança se não for no campo da administração e no campo da educação. Nenhuma sociedade avança se não for a gestão fundamentalmente centrada no desenvolvimento do país. Podemos até dizer que o índice de fortalecimento na gestão de empresas públicas e privadas é mais importante até do que o índice per capita ou o produto bruto. Todos os países desenvolvidos focam em educação e competência gerencial. E, evidentemente, eu não estou desconsiderando a tecnologia, nem as ciências tecnológicas em geral. Eu estou dizendo que ciência social aplicada é fundamental. A nossa profissão não vai ser nada se nós, professores de administração, continuarmos na maior cara de pau, dizendo que livro de administração é livrinho de autoajuda. 7 hábitos do monge competente, não é assim? O negócio é parecido com esse? Né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Aonde que inventaram isso como base científica? O monge e o executivo. Então é preciso que esses livros de autoajuda, que são muito bons para quem precisa, mas também para conversar no ombro de um amigo também, com o padre, com o pastor, com o chefe, né? Com o pai de santo, tudo isso ajuda. Até livro de autoajuda, onde os caras repetem uma porção de lugares comuns, sem nenhuma base científica, sem nenhuma pesquisa. E a gente compra e divulga isso. Que base? Para se botar um remédio, um produto, alguma coisa, né? Aquilo passa por diversos estágios de validação. Para se jogar uma teoria de administração, que a gente aceita isso direto, tem sido de qualquer maneira. Esse vício da moda e autoajuda, nesse momento em que livro de administração vende muito em qualquer livraria, se nós continuarmos fazendo da autoajuda os livros da teoria das organizações, nós vamos criar quadros cada vez mais desqualificados e despreparados, capazes de pensar a sua realidade e que vão cada vez mais precisar de receita de bolos. E a receita de bolo, efetivamente, não vai funcionar no mundo das organizações, porque muda as circunstâncias, né? Como dizia Ortega y Gasset, sou eu e minhas circunstâncias. Mudam as circunstâncias, o Titanic afunda. Né? Muda as circunstâncias, o dinossauro desaparece. Muda as circunstâncias, aquela técnica, aquele valorzinho, aquela recomendação do livrinho de nada vale. Portanto, conclamando os colegas a isso, nós queremos dizer que temos um programa com o Instituto Chiquinha Gonzaga na área do teatro, mas também fazemos uma série de filmes, sempre filmes clássicos ou filmes modernos, para a gente discutir as categorias de administração, para que a gente entenda que quando o administrador vai ao teatro, vai ao cinema, vai a um recital, ele precisa fazer as ilações, as inferências, as conclusões, até as discordâncias daquilo que está sendo dito pela produção cultural, ao contexto da sua realidade. Porque, ao fazer assim, ele já não está repetindo aquilo que leu, mas ele está começando a pensar,
a refletir sobre a realidade. Ele está começando a fazer do seu trabalho um compromisso intelectual. E o intelectual é aquele que pensa a sua realidade no sentido de transformá-lo. Muito obrigado. Não, é só falar. Eu queria aproveitar apenas para, em nome do Instituto Cultural Chiquinho Gonzaga, dar os nossos parabéns por toda a organização deste encontro, não somente ao CRA, mas a todos os organizadores e a toda a equipe que está trabalhando, que realmente está sendo um encontro muito importante, muito bem organizado, e que é uma imensa satisfação nós estarmos também participando deste encontro, trazendo a nossa arte. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Até amanhã. Acho que passamos aqui para... Muito obrigado.